Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar você e toda a sua casa. Se inscreva no canal, irmãos, isso é importante para nós. E também notificação para vocês. Assim que surgir novos vídeos, vocês vão ser informados. Então se inscreva no canal, isso é importante. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor hoje, terça-feira, o culto, o poder da oração. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus lá em Lucas 8, no versículo 22, 23, 24 e 25. Vamos juntos compartilhar, mas antes vamos orar a Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, convém que o Senhor cresça, que nós diminuamos a cada dia mais, porque o Senhor que é grande, o Senhor deve aparecer dia por dia. Nós te pedimos em nome de Jesus, traz-nos a revelação da sua palavra para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diz assim o texto: certo dia entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passamos para o outro lado do lago, e partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no barco e se enchia de água, e eles corriam perigo. Chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo se acalmou e fez-se bonança. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é esse que até o vento e as águas lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Irmãos, é um texto muito conhecido da igreja. É um texto que eu quero crer que todos já conhecem o texto, mas traz grandes revelações para o nosso coração. Nós estamos na campanha O Poder da Oração. E hoje nós temos acesso, eu oro, você ora, todos nós oramos a Deus, porque todos nós precisamos estar em comunhão com Deus, e falar com Deus é muito importante, ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus, isso é o dever da igreja. E nós cremos aqui, irmãos, que há lições para nós. Aqui é uma situação de perigo. Quem não corre perigo? Quem não vive uma situação de outro, uma situação terrível, de perigo, de enfermidade, de algum problema? Enfim, nós temos várias situações. A Bíblia fala que a edificação da casa na areia, a casa na pedra, mas todas as duas casas sofreram as mesmas dificuldades. E só que a que permaneceu de pé foi aquela que foi edificada na rocha. Isso também quer dizer que nós, mesmo crentes, nós sofremos algumas coisas, não é verdade? Mas aqui revela algo importante para nós, porque quando eles estavam navegando, e de repente, a Bíblia fala que foi de repente, levantou-se um vento muito forte, e as águas ficaram furiosas. Imagina a cena. De repente você está num barco, de repente você está dentro de um carro, viajando, vendo aquelas campinas bonitas, de repente, do nada, aparece um vento forte soprando, você não sabe de onde vem. Então a Bíblia fala que eles viveram essa situação. E bem no período que Jesus estava ali no barco, tirou para dormir. Estava tão calmo, tão tranquilo, que Jesus falou: vou dormir um pouquinho. E Jesus dormiu, e quando ele dorme, veio de repente esse vento e a fúria das águas. A Bíblia nos afirma que eles ficaram temerosos, ficaram amedrontados, e a Bíblia diz que eles corriam risco de morte, de morrer. E a Bíblia diz que eles vão até Jesus e começam a dizer em alta voz: mestre, mestre, vamos morrer. Olha a palavra, irmãos, palavras, de pessoas que não estavam crendo. Uma oração, irmãos, que não se deve fazer dando já um resultado. Como é que você chega diante do mestre e diz: olha, eu vou morrer? Como é que você chega diante de Deus e fala assim: não dá mais? Como é que você chega diante de Deus numa situação difícil? Eu entrego os pontos.
Como é que você chega diante de Deus e diz: olha, acabou? Não tem como. Se eu chegar diante de Deus dessa forma, como que eu vou receber? Eu estou dizendo: eu não creio, eu não acredito que o Senhor pode fazer alguma coisa. Eu não creio que o Senhor pode resolver a minha situação. Eu não creio que o Senhor pode me curar. E Jesus, Ele é o Deus do impossível. Então, a Bíblia aqui nos afirma que eles chegaram gritando: mestre, mestre, nós vamos morrer. Misericórdia! Quantas pessoas estão de repente orando de forma errada, chamando a atenção de Deus de uma forma errada, querendo o milagre de Deus de uma forma errada. Estamos na campanha do poder da oração, poder da palavra. Mas se você fala que vai morrer o poder da palavra, então você vai morrer. Se você fala que você não vai ser curado, então você não vai ser curado. Mas se você fala: eu vou ser curado, eu vou viver, então eu vou vencer, então aí é diferente, porque você está confiando não em você mesmo, você está confiando em Deus da palavra. E os discípulos, eles ficaram amedrontados de uma forma, e chegou de uma forma tão de repente diante do Senhor, e lançou essas palavras. A Bíblia diz que Jesus, porque Jesus é misericórdia, Jesus veio para salvar. E a Bíblia diz que Jesus levanta e repreende o vento e a fúria das águas. E diz que a partir daquele momento Jesus levanta e repreende, aí se torna uma bonança. A calmaria volta de novo, como no início. Irmãos, isso é uma mensagem para mim e para você. Para que nós possamos viver a calmaria, nós temos que repreender, usar da fé. Olha o versículo 25, Jesus pergunta para eles: onde está a vossa fé? No momento difícil, você deve comparecer diante do Senhor, sabendo, levando a sua fé. Não vai diante de Deus sem a fé, não vai diante de Deus sem crer, não pode chegar diante de Deus sem crer. Porque senão as suas palavras vão ser igual a elas. Chega diante de Deus e fala: Senhor, eu estou aqui, mas para mim acabou. Senhor, eu estou aqui, mas para mim não tem mais jeito. Senhor, eu estou aqui, eu vou morrer. Senhor, eu estou aqui, eu desisto. Senhor, eu estou aqui, eu chuto o balde. Não, você tem que chegar diante de Deus crendo na palavra, acreditando em Jesus. Se você for observar no versículo 22, Jesus dá uma ordem. Ele diz: olha, passamos para o outro lado do lago. Isso é uma ordem. Não é a natureza, não é Satanás, não é nada que venha impedir a ordem de Deus de se cumprir. Se o Senhor falou que vai te curar, Ele vai te curar. Se o Senhor falou que vai te libertar, Ele vai te libertar. Se o Senhor falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer, porque Ele não é homem para mentir. E você pode crer na palavra do Senhor. Você tem que acreditar na palavra do Senhor. E quando você for orar, usa dessa fé. Não vai para o seu particular, não vai dobrar o seu joelho sem fé. Não dobre o seu joelho sem crer. Para dobrar o joelho você tem que crer. Para falar com Deus você tem que ter fé. E a Bíblia diz que Jesus repreende o vento e a fúria das águas. E eles veem com seus olhos o que aconteceu. O vento se acalma. As águas furiosas se acalmam. E a Bíblia diz que Jesus, logo depois do resultado do que Jesus fez, a Bíblia fala, Jesus pergunta, faz uma pergunta, e pergunta para você que está em casa: aonde está a vossa fé? Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Eles não respondem não. Eles respondem com uma outra pergunta. Porque a Bíblia fala que eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros. Jesus fez uma pergunta: onde está a vossa fé? Eles ficam maravilhados com o que estava acontecendo e falam uns aos outros: quem é esse? Quem é esse que até o vento e as águas lhe obedecem? Fez uma pergunta: quem é esse? E eu respondo para você nessa noite, respondo para você dentro dessa palavra: esse é o Cristo, é o Redentor, é o leão da tribo de Judá,
Esse é o Senhor Jesus, que veio e morreu, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse é o nosso advogado. É Ele que está no controle. Então, quando você for orar, lembra-se, se você precisa de um advogado, ele está ali. Se você precisa de um socorro, ele está ali. Se você precisa de um auxílio, ele está ali. Se você precisa de um livramento, ele está ali. Se você precisa de uma cura, ele está ali como médico. Mas você tem que crer. Aonde está a vossa fé? Não orem sem fé. Não dobre os seus joelhos sem crer. Creia no Senhor Jesus. E a Bíblia diz, então, que o Senhor pergunta para eles: onde está a vossa fé? Em outras palavras, para falar comigo, para andar comigo, tem que acreditar em mim. Para pedir, tem que crer, tem que ter fé. Se eles tivessem fé, se eles tivessem observado a palavra de Deus, a palavra do Senhor, as ordens, ele diz: mas Jesus falou para a gente passar para o outro lado. Então quer dizer que esse vento essas águas não vai poder impedir. Mesmo que ele durma, nós vamos chegar do outro lado. Eles não tiveram fé para isso. Se Deus deu uma ordem para você, cumpra. Mas cumpra sem temer o mal. Porque o diabo vai se levantar contra a minha vida e a sua vida, para que você não cumpra o mandato do Senhor. O diabo vai levantar contra a sua vida. Você que é missionário, você que é evangelista, você que é pastor, você que é levita, você que é músico, você que é membro da casa do Senhor, o diabo vai levantar contra as nossas vidas, para que nós não cumpra, para que a gente não cumpra a palavra, o compromisso com o Senhor. Então ore, mas ore exercendo a fé. Cante, mas exercendo a fé. Imagina alguém cantando sem fé. Imagina alguém louvando sem crer. É louvar da boca para fora, mas louva de coração. Cante de coração, toca-te com o coração, pregue com o coração, crendo, acreditando, ministrando. Estou pregando essa palavra, mas essa palavra passa por mim, segue para mim. Eu tenho que crer, eu tenho que acreditar, não importa a circunstância. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida. Vou orar para finalizar. E medite mais, tem mais coisa na minha palavra. E que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Pai querido, em nome do Senhor, nessa terça-feira, o poder da oração, o poder da palavra, eu ministro agora a cura para esse que precisa de cura. Eu ministro a libertação para esse que precisa da libertação. Eu ministro livramento para esse que precisa de livramento. Eu ministro salvação para esse que precisa de salvação. Eu profetizo paz para esse lar que precisa de paz. E que eles possam receber em nome de Jesus. Pai, eu agradeço a Ti por tudo. Irmãos, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Lembre, nossos cultos já voltaram. E nada vai impedir você de cultuar a Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.